Então, o climatério seria a fase da vida da mulher que representa essa transição, né, de um período em que é reprodutivo para o não reprodutivo. Então, o climatério se inicia aproximadamente aos 40 anos, então, que é a segunda parte da fase adulta, né, e termina aos 65 anos, que é o início já da chamada terceira idade, né, do envelhecimento. Então, durante esses anos ocorre a menopausa, que seria a última menstruação, por volta dos 50 anos. Da onde que tem origem essa palavra climatério? Do grego, é uma palavra que chama climakton, que significa crise, né? E ela representa esse período de transição que a gente já falou, de uma fase reprodutiva para uma não reprodutiva, e também uma grande diminuição na mulher da produção de estrogênio, que é um hormônio muito importante. Tá? Então, a gente tem aí também a perda da função dos ovários, né? Então, os ovários começam a funcionar de um jeito diferente, né? É, e isso traz várias alterações para os tecidos, né, para os órgãos, para todo o corpo da mulher. Né? Então, todas as mulheres vão passar pelo climatério, mas nem todas terão os sintomas ruins dessa fase. Tá? Então, o climatério precoce seria antes dos 40 anos, né? Que muitas mulheres têm já sintomas, que são sempre os sintomas ruins, né? Elas têm antes dos 40 anos, e o climatério tardio, aí depois dos 55 anos. Então, tem muito histórico familiar. Tem famílias, né, que as mulheres todas entram no climatério muito precocemente, e também tem famílias que têm um histórico de mulheres que entram no climatério já tardiamente. Assim como a primeira menstruação, a menarca, né? Tem famílias, então, que as meninas demoram para menstruar, elas menstruam com 14, com 15 anos, e tem famílias que têm um histórico onde a menarca vem cedo. Então, o climatério é a mesma coisa. Então, tem muitas questões que são de ordem, assim, genética, tem a ver com o histórico daquela família, daquela mulher, tá? Então, é interessante a gente falar sobre isso, né? Tudo que a gente vai falar hoje, tanto o climatério, andropausa, a questão da depressão, eles representam atualmente problemas de saúde pública, né? Porque eles influenciam, assim, muito as questões sociais ligadas ao trabalho, ligadas aos relacionamentos das pessoas, né? Então, assim, o climatério influencia pela sua magnitude, pelas repercussões sociais produzidas, surgindo em consequência do aumento da expectativa de vida ocorrida mundialmente. Então, não só os sintomas ruins trazem essa influência na vida das pessoas, né? Como o tratamento e essa coisa do amparo da mulher durante o climatério favorece uma maior expectativa de vida com qualidade de vida para essas mulheres. Então, assim, esses cálculos, esses percentuais, né? A maioria deles eu peguei na OMS e no Ministério da Saúde. Então, estima-se que um terço das mulheres sofrerá pelo menos um episódio de depressão durante a vida, com prevalência de 9% no climatério. Tá? Esse eu peguei do Ministério da Saúde. Então, assim, é um dado bem importante, tá? Então, a depressão, ela aparece nessa sessão de vocês, né? E é bem interessante a gente, então, conversar sobre isso, sobre essas questões de climatério, andropausa e depressão. Tá? Então, nessa época do climatério, alguns fatores favorecem o surgimento da depressão, né? Como o medo de envelhecer, o sentimento de inutilidade, a carência, aquilo que vocês já devem ter ouvido falar, que seria a síndrome do ninho vazio, né? Então, a própria mudança corporal, né? Porque você vem, a fase adulta é o tempo que a gente permanece, assim, durante a maior parte da nossa vida, a gente mantém esse corpo adulto. A infância passa rápido, a adolescência também, então são mudanças corporais muito grandes. Quando o corpo estabiliza,
né? Ele estabiliza, para de crescer e a gente se mantém como a gente é. A maior parte dos nossos anos a gente permanece na vida adulta, né? Dos 20 aos 65. Então, nessa época de entrada de climatério, depois dos 40 anos, começam a aparecer já mudanças corporais, tanto na mulher como no homem, né? Que são indícios claros aí do nosso envelhecimento, né? De que a questão fisiológica, né, nosso corpo está mudando, e isso traz um grande impacto na vida das pessoas, no sentido de tristeza, de inconformidade, principalmente na nossa sociedade. Vamos dizer que em outras gerações isso não era tão forte, mas na nossa sociedade, né, a mulher, depois dos 40 anos, e agora os homens também, começam a ficar muito vaidosos, assim, uma vaidade, muito vaidosos, que eu digo assim, é um excesso de preocupação com a perda do corpo jovem e do rosto jovem, tá? Então, vem toda uma questão emocional acompanhando isso. Então, as complicações de um episódio depressivo maior, além do risco de suicídio, são as dificuldades sociais, matrimoniais, profissionais, gerando uma baixa na qualidade de vida das mulheres, né? Então, acontece muito, né, que com essa entrada de climatério, os sintomas de depressão apareçam, a gente vai ver nos slides mais à frente, que a gente tem daí depressão mais leve, grave, moderada, né? Mas de qualquer forma, esses sintomas de depressão vão causar muitos problemas profissionais, familiares, matrimoniais, né? Nessas mulheres e nos homens também, né? Eu tô falando das mulheres porque agora eu tô falando de climatério. Daqui a pouco nós vamos falar de andropausa. Então, pesquisas apontam que a depressão e a ansiedade no climatério não ocorrem devido às flutuações hormonais. Elas são consequências das mudanças no meio familiar, como separação, síndrome do ninho vazio, doença ou morte de familiares. Então, se vocês forem pesquisar sobre climatério e andropausa, vocês vão achar assim muitas pesquisas, assim, tem pesquisas, elas apresentam assim uma questão estatística muito bem feita, tem muitas tabelas, muitos gráficos, né? E é um assunto bastante estudado, porque ele é estudado por endocrinologistas, né? Por toda essa questão hormonal, então os endócrinos estudam bastante essa questão, ginecologistas, né? E outras especialidades. Então, eles estudam bastante essa questão, então tem muito dado colhido, né? Essas pesquisas levantam muitos dados. E um dos dados, uma das dos caminhos mais assim interessantes, né, que a pesquisa leva é para essa avaliação de que o que pesa mais na depressão não é a questão hormonal, mas a questão da mudança de vida que acontece a partir de determinada idade. Com tudo isso que nós estamos conversando. O corpo, mudanças corporais, mudanças familiares, né? Filhos adultos, filhos independentes, morte dos genitores, morte, né? Então, assim, uma série de mudanças que ocorre por volta dessa idade e que essas mudanças teriam um peso maior, assim, muitas pesquisas apontam nessa direção, de que essas mudanças teriam um peso maior do que toda a questão hormonal. Então, no Brasil, sendo a perspectiva de vida em torno dos 72 anos, né, um terço da vida das mulheres será vivida no climatério. Então, olha que interessante, né? Estima-se que 33% das mulheres sofrerão pelo menos um episódio de depressão durante a vida, com prevalência de 9% no climatério, tá? Então, é bem significativa essa questão do climatério e da depressão. Aqui essa tabelinha é interessante, né? Que mostra a vida da mulher. Então, aqui nasceu, né? Nascemos nós, meninas. Aí, mais ou menos, por volta dos 12 anos, vem a menarca, que é a primeira menstruação, o início do nosso período reprodutivo, tá? E aí, aqui vai até mais ou menos os 40 anos, né?
Como eu disse para vocês, tem variações, tem gente que entra no climatério precocemente, mas a média, né? A maioria das pessoas entra por volta dos 40 anos, das mulheres. Aí começa o climatério, aí aqui mais ou menos, ó, 49, 50 anos, a menopausa, e aí continuamos no climatério, ó, até mais ou menos os 65 anos, né, onde inicia aí a fase, né, então que os endócrinos, os ginecologistas falam então que seria a senectude da mulher, certo? É bem interessante essa tabela. Então, assim, vamos pensar, né, que aqui no meio, mais ou menos, inicia a nossa sessão, que é a unidade do adulto, né, a vida adulta da mulher. Então, olha o quanto, né, seria mais ou menos daqui até aqui. Então, é uma fase longa e ela quase inteirinha é preenchida, olha, pelo climatério, certo? Se a gente colocar aqui é 20, né? Aqui 12, seria mais ou menos por aqui os 20 anos, onde começa a fase adulta, onde está a setinha, tá? Então, a maior parte da vida adulta da mulher é preenchida com o climatério. E aí, agora, vamos falar um pouquinho, então, da questão da vida adulta, no sentido desse momento também de passagem do tempo, e sintomas e mudanças psíquicas no homem que a gente vai conhecer como, a maioria de nós conhece como andropausa, embora alguns médicos não gostem desse nome, tá? Então, aqui, ó, o uso do termo andropausa, segundo muitos artigos de medicina, não é o mais recomendado para designar este quadro clínico nos homens, embora seja o mais difundido, sendo mais apropriado se falar em insuficiência androgênica, parcial do homem idoso. Tá? Então, daí já tem uma complicação, né? Porque não começa na fase da senectude, né? Da terceira idade, mas alguns médicos acham que esse nome seria mais adequado. Então, é caracterizada essa andropausa, é caracterizada pela redução do índice de testosterona corporal, diminuição da libido, problemas com a sexualidade e com a atividade física, entre outros, né? Então, essa andropausa, né, ela começaria quando, né? Começa aproximadamente na mesma idade que começa o climatério na mulher, tá? Entre os 40 aos 55 anos, os homens podem perceber sintomas semelhantes ao da menopausa, no sentido de calor, né? Ansiedade, insônia. Então, de modo diferente das mulheres, os homens não têm um sintoma específico. Então, qual que é a diferença desse período do homem para o da mulher? É que o homem não tem uma menopausa. Ele não tem essa menstruação, certo? Mas ele entra numa alteração hormonal, assim como a mulher entra no climatério, tá? Então, ambos são caracterizados por uma queda. O que está escrito aqui? Que a minha negócio está aqui? O quê? Hormônios, né? Nos hormônios. Que a minha barrinha fica bem em cima. Níveis de hormônios, professor. Ah, obrigada. Então, uma queda nos níveis de hormônio, né? Então, a testosterona fica muito alterada, a produção fica muito diferente. Aí, quais seriam os principais sintomas, então, da andropausa? Alterações, o primeiro grupo deles, alterações na função sexual, né? Então, isso pode incluir uma redução do desejo sexual, uma quantidade menor de ereções espontâneas, como as durante o sono, que o homem mais jovem tem, uma redução na fertilidade, tá? Pode ocorrer também uma diminuição do tamanho dos testículos, mudanças físicas, né? Essa é bem marcante, gente. Olha, aumento da gordura corporal, redução da massa e da força muscular,
diminuição da densidade óssea, inchaço na região dos mamilos, né? Perda de pelos do corpo. Então, são algumas das alterações causadas pela andropausa. E aí nós temos, então, sintomas que são emocionais, tá? Diminuição da motivação, da autoconfiança, uma tristeza, problemas de concentração e de memória. Então, o homem vive nessa fase da andropausa, o que a gente chama de labilidade emocional. Então, fica muito emotivo, chora fácil, tem uma certa oscilação de humor, tá? E essa alteração no padrão de sono, que seriam as insônias, né? Alguns podem surgir esse sintoma de insônia, ou também a hipersonia, ou também chamada como sonolência, tá? Então, os estudos mostram que o declínio da produção de testosterona, né, ele traz, assim, para o corpo do homem problemas, né? Então, um risco maior de cardiopatias, né, que são as doenças cardíacas, uma fragilidade na questão óssea, tá? Então, outra coincidência ruim é que essa questão hormonal, da testosterona, da andropausa, ela ocorre numa época, né, que os homens também estão vivendo aquilo do ninho vazio, independência dos filhos, assim, uma mudança no sentido do funcionamento familiar e social. Ah, então eles começam a se questionar, começam a questionar os valores, os objetivos da vida, as realizações que tiveram, tá? Então é difícil perceber que as mudanças são ligadas mais a problemas emocionais do que só a condições externas, né? Então, o homem, ele é difícil para ele pensar que esse sofrimento que ele tem, insatisfações e tal, ele correlaciona muito mais aos problemas externos do que a questões hormonais, porque os homens não pensam nisso em andropausa, tá? Então, climatério e menopausa, é claro para todo mundo que existe isso na mulher, mais a menopausa, né? Muita gente nem sabe o que é climatério. Agora, essa questão de andropausa piorou. A maioria dos homens acha que eles não vivem isso, na andropausa. Então, eles acham que isso é mito, que se tiver saúde não muda nada, não, que o homem continua igual. Então, assim, socialmente, culturalmente, não é muito aceito, né? Existe uma negação por parte da sociedade, das mulheres e dos homens com relação à andropausa, certo? Então, alterações no humor, fadiga, disfunção erétil, distúrbios do sono, aumento da gordura visceral. Então, assim, é um momento também que o homem começa a ficar mais triste, né? Tô te vendo, Laura. Onde você vai? Ai, um nenê, gente. Tratamento da andropausa, né? Então, aí a gente tem como tratamento tanto na menopausa como na andropausa, a gente tem essa questão da reposição hormonal, que ajuda a aliviar os incômodos causados, né, por essas alterações, né? Mas essa terapia só é recomendada na falta de testosterona natural, então tem que fazer um exame para ver realmente o quanto baixou esse nível de testosterona, né? Então também não é assim que todo mundo tem que usar, tem que ver o nível, né? Se usado de forma errada, é um tratamento que pode causar infertilidade, aumentar o número de glóbulos vermelhos, aumenta o risco de trombose, de doenças cardiovasculares. Isso aí também é uma questão interessante. Tem homens que tomam injeção de testosterona, porque eles acham que fica mais viril e não sei o que, do não sei o que. Então, isso é bem perigoso, tá? E é um problema de saúde pública também. Então, manter hábitos saudáveis, né? Como ter uma dieta equilibrada, praticar exercícios físicos com regularidade,
né? Vai ajudar a evitar os incômodos da andropausa e doenças associadas à queda de produção de testosterona, que tem várias, tá? No homem também tem várias na mulher. A gente não vai entrar nessa discussão ou nesse estudo, porque nosso objetivo é entender um pouco da questão biológica para entender a questão psíquica, certo? Então, é recomendado que os homens procurem, né, regularmente o urologista para o acompanhamento do estado de saúde. E vocês sabem que os homens não vão ao médico, existem várias campanhas para a saúde do homem, que é muito difícil o homem ir ao médico. O homem não vai com regularidade, como a mulher vai no ginecologista, assim, pelo menos, no mínimo, uma vez por ano, né? Deveria ir duas, os homens não vão. É bem complicado, tá? Então, assim, falamos um pouco da menopausa e climatério, né? Um pouco da andropausa, para entender as mudanças no final do período da vida adulta, tá? E agora a gente vai falar, então, um pouco sobre a depressão, né? Eu coloquei essa foto para a gente introduzir, então, um pouco o assunto da depressão, que tem uma incidência alta nessa segunda etapa da fase adulta, que é depois dos 40 anos. Então, é assim, vamos pensar que a depressão, ela é, sim, um problema gravíssimo de sofrimento para as famílias, para o ser humano que é acometido, né, pela doença, mas ela é um problema gravíssimo também de saúde pública, tá? Então, o custo econômico dos quadros de depressão e ansiedade para a sociedade é considerável, sendo comparável àquele das outras doenças, como, né, as coronariopatias, né? As doenças de coronária, e etc. Então, as repercussões sociais que essas alterações do humor determinam, acrescidas do aumento da morbimortalidade, fazem com que seu estudo seja extremamente importante e prioritário entre outras doenças que ocorrem nesse período da vida, tá? Então, o que é importante? A gente pensar que a depressão é uma das principais doenças que ocorre, né, na vida adulta e principalmente na segunda fase da vida adulta, causadora de morte, né, e desencadeando várias comorbidades, vários problemas econômicos e sociais. Esse dado é interessante. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, há no mundo mais de 300 milhões de indivíduos de todas as faixas etárias que sofrem depressão. Na América Latina, o Brasil figura como o país com mais prevalência nesse tipo de transtorno mental. Então, na América Latina, dentro da América Latina, o Brasil é o país campeão no número de depressão, tá? Então, são muitos casos, é uma incidência muito grande. Imagina agora, depois do coronavírus, né? Vai ser uma loucura. Então, de acordo com a OMS, a depressão situa-se em quarto lugar entre as principais causas de ônus, respondendo por 4,4% do ônus acarretado por doenças, por todas as doenças durante a vida. Então, assim, ela é causadora de várias doenças durante a vida do indivíduo, tá? Então, a depressão seria uma causa, um gatilho para o adoecimento, né? Então, a pessoa deprime e ela vai tendo uma porção de outras doenças, né? Ela ocupa primeiro lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida. Então, ela no topo das doenças mais incapacitantes, né? Ela está no topo, né? Como a mais incapacitante. Ela está em primeiro lugar, ok? Então, de acordo com o estudo epidemiológico, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. Tá? Então, é um índice alto e, segundo a OMS, a prevalência de depressão na rede de atenção primária de saúde é 10%, 10,4% isoladamente ou associada a um transtorno físico.
tá? Então, assim, ela aparece sozinha, bem como associado de vários outros problemas fisiológicos, né? Sobrecarregando a rede de saúde, sobrecarregando as empresas com afastamentos, atestados, né? Com compra de medicamentos, né, comprometendo a renda das famílias com as medicações, né? Então, em âmbito global, a depressão é a principal causa de incapacidade entre as doenças, enumerando-se entre seus sintomas, né, entre os principais sintomas, os sintomas mais relatados: ansiedade, perda de interesse, falta de concentração, sensação de cansaço, distúrbios do sono, do apetite e oscilações entre sentimento de culpa e baixa autoestima. Tá? Então, assim, ansiedade é um sintoma que é relatado com muita frequência. Essa perda de interesse, né, é aquela coisa de nada mais tem graça, a pessoa não se importa com nada, não quer saber de mais nada, não consegue se concentrar para uma leitura, para uma conversa, para um trabalho que exige atenção, essa sensação de cansaço. O distúrbio do sono, tem vários distúrbios do sono, né? A insônia é um deles. Tem a insônia, a hipersonia, despertar noturno, tem os sonilóquios, tem muitos problemas, muitos distúrbios do sono, tá? Do apetite também. Você pode ter perda do apetite, aumento do apetite, desencadeando aí também, como vocês viram, transtornos alimentares, certo? E essa oscilação, ora se sente culpado, né? Ora se sente não com pouca valia, essa sensação de menos-valia também é muito forte. Então, a época comum do aparecimento é o final da terceira década da vida, mas pode começar em qualquer idade, tá? Então, assim, a incidência é muito alta depois dos 30 anos, né? Então, nós estamos falando de fase adulta. Ela é muito comum depois dos 30, a incidência de depressão, e muito comum no climatério e na andropausa. Então, estudos mostram a prevalência ao longo da vida em até 20% nas mulheres e 12% para os homens. Então, a gente tem uma prevalência maior em mulheres do que em homens, certo? Ah, prof, isso pode ser um problema nas pesquisas? Pode ser porque as mulheres procuram mais ajuda, porque a mulher, como eu disse em alguns slides atrás, ela vai mais ao médico, ela cuida mais da saúde? Pode, tá? Pode ser que esse dado seja um dado assim que não mostre a realidade nesse sentido. Se o homem vai menos ao médico, se ele procura menos ajuda, claro que a prevalência em mulher vai ser mais alta, tá? Daí eu tentei assim organizar algumas causas, né, para a gente pensar com relação à depressão. Eu sei que vocês, se vocês não estudaram, vocês vão estudar ainda psicopatologia, né, e vocês vão ver as doenças e tal com mais detalhes, mas aqui a gente vai dar apenas uma passada, né, uma conversada sobre a depressão. Então, a gente tem uma questão genética forte na depressão, então estudos com famílias, com gêmeos e adotados indicam a existência de um componente genético. Estima-se que esse componente representa 40% da suscetibilidade para desenvolver depressão. Tá? Então, é comum, quando você atende paciente deprimido, é muito comum que ele fale que tem outras pessoas, né, na família que tem depressão. Tá? É muito raro você atender um paciente e ele falar que não tem ninguém na família dele com depressão. Geralmente tem um histórico de depressão e de doenças mentais. Tá? Aí a questão bioquímica cerebral. Então, há evidências de deficiência de substâncias cerebrais chamadas neurotransmissores, como, por exemplo, a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Então, esses neurotransmissores, eles estão envolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, do sono, do humor, tá? Então, hoje a gente sabe
A gente tem isso, né? Nós já sabemos que tem uma questão química na depressão, por isso é que tem que ser tratada com medicação, né? Para que haja aí uma normalização nessas funções da química cerebral. E um outro fator, né? São os eventos vitais, né? Então, assim, além da questão genética, a questão da bioquímica cerebral, aí você se depara, então, com a vida daquela pessoa. Então, eventos estressantes podem desencadear episódios depressivos naqueles que têm uma predisposição genética a desenvolver a doença, tá? O que são eventos estressores? Como eu falei agora para vocês, essa situação de quarentena, de pandemia, por exemplo, é um evento super estressor, tá? Eventos estressores também, perda de familiares, mudanças de emprego, separações, né? Morte, de uma maneira em geral, é sempre um evento muito estressante. Aí nós temos as questões financeiras, que são muito estressantes, questões de falência, de demissão, né? Nascimento também é computado como um evento estressante, certo? Então, nós temos várias questões aí, que são mudanças, né, na vida, que causam um estresse, né, e são causadores de depressão. Aí eu coloquei alguns fatores também que a gente pode citar, né, que são, assim, fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento da depressão, tá? Então, as pessoas que ficam expostas, né, a esses fatores. Então, a pessoa que tem histórico familiar, ela pode não ter um histórico familiar de depressão. Às vezes, ela tem um histórico familiar, sei lá, esquizofrenia, síndrome do pânico, transtorno bipolar. Então, assim, se o paciente tem um histórico familiar de doença mental, né, já é um fator de risco que contribui muito, né? Transtornos psiquiátricos correlatos, que se a pessoa tem outros transtornos psiquiátricos, certo? Estresse crônico, né? Então, aquela pessoa que tem uma vida estressada, que tem uma vida complicada, que está sempre estressada, né? Ansiedade crônica. Então, também, aquela ansiedade que faz parte da personalidade, aquela pessoa ansiosa, então ela é uma pessoa mais exposta à depressão. Aí nós temos também as disfunções hormonais, então aí nas disfunções hormonais entra muita coisa, como, por exemplo, a menopausa, a andropausa, a gestação, o puerpério, situações até de, como por exemplo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, então assim, questões que envolvam questões hormonais, tá? Problemas hormonais. Dependência de álcool e de drogas lícitas, tá? Então, assim, as pessoas que têm algum tipo de abuso de substância, elas estão num grupo de risco para depressão, assim, né? Traumas psicológicos, então pessoas que sofreram abuso, pessoas que sofreram violência, abandonos, né? Outro fator de risco são as doenças cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas, né? Neoplasias, entre outras. Conflitos conjugais, né? Mudança brusca de emprego, desemprego, né? Então, são fatores que causam um estresse muito grande e a pessoa vai ficar mais exposta, ok? Então, importante lembrar, pessoal, que o diagnóstico da depressão, ele é um diagnóstico feito única e exclusivamente de forma clínica, tá? Não tem exames que se possa fazer para detectar depressão. Então, ele é um diagnóstico clínico. Tá? Então, ele vai fazer uma avaliação do estado mental do paciente, vai fazer uma anamnese, o médico vai fazer. Tá? Quem faz o diagnóstico de depressão é o psiquiatra, né?
Nós, como psicólogos, podemos perceber, avaliar e inferir, né, que esse paciente está com depressão, né? Nós não podemos diagnosticá-lo, né? Nós não podemos citar CID, citar nada disso, então nós temos que enviar ele para o psiquiatra fazer esse diagnóstico clínico e medicar esse paciente. Então, não existem exames laboratoriais para diagnosticar a depressão. Aí eu coloquei aqui os critérios do DSM da 4ª edição para diagnóstico de depressão. Tá? Então, um estado deprimido, sentir-se deprimido a maior parte do tempo, anedonia, né? Anedonia é quando você fica assim desinteressado, sem vontade de fazer nada, sem ânimo, tá? Sensação de inutilidade ou culpa excessiva, a dificuldade de concentração, habilidades diminuídas, fadiga ou perda de energia, então aquele cansaço, assim, a pessoa que sente que está sempre cansada, sempre sem energia, daí os distúrbios do sono, insônia, hipersonia, problemas psicomotores, ou a pessoa fica muito agitada na questão da motricidade, ou ela fica mais lentificada, tá? Perda de peso ou ganho de peso. As pessoas não costumam avaliar o ganho de peso como depressão, e é um sintoma mais comum o ganho de peso do que a perda de peso, certo? Então, assim, um aumento de peso é um dos sintomas, assim, bem claros de depressão, tá? E ideias recorrentes com relação ao suicídio. Então, a pessoa começa a pensar que se ela morresse ia ser uma coisa tão boa, ia ser um livramento para a família, ela não ia fazer falta para ninguém, que ia ser uma libertação para ela também morrer. Então, esse tipo de pensamento. Tá? Então, geralmente os médicos, para diagnosticar a depressão, eles pegam, se você preencher 5 critérios desses, você já consegue diagnosticar a depressão. Tá? Então, os sintomas da depressão interferem drasticamente com a qualidade de vida e estão associados a altos custos sociais, como eu disse para vocês, né? Perda de dias no trabalho, atendimento médico, então, é o dinheiro de consulta, é o dinheiro da medicação, internações por tentativas de suicídio. Quando vocês, não sei se vocês foram já, mas vocês vão atender lá na clínica escola, então vocês vão ver que o índice, né, de pacientes que nós temos na clínica escola, com afastamento do trabalho por conta de depressão, ele é altíssimo, né? E qualquer pessoa que vocês conheçam que tem empresa, que tenham pessoas, tenham trabalhadores, assim, escolas, né, tanto particulares como públicas, o índice de afastamento por depressão, ele é muito, muito alto, e a pessoa fica afastada muito tempo, às vezes anos, não é um afastamento, assim, de 15 dias, certo, gente? Então, assim, uma coisa é você ter dengue, ficar, às vezes, 20 dias fora do trabalho. Outra coisa é você ter depressão. Tem pessoas que ficam afastadas anos pelo INSS por conta de depressão. Tá? Então, pelo menos 60% das pessoas que suicidam apresentam sintomas característicos da doença, da depressão. Olha, para falar de suicídio, daria sim umas 2 aulas só falando de suicídio na vida adulta, né? Então, vamos ver se a gente consegue fazer aí, combinar esse ano, de levar um palestrante na universidade para falar sobre suicídio, que eu acho que é bem importante para vocês, tá? Então, embora possa começar em qualquer idade, né, a maioria, então, por que que a depressão está na seção 3.3 de vocês, né? Idade adulta, porque a maioria dos casos de depressão tem início entre os 20 e os 40 anos, tá? Com uma incidência maior ainda na terceira década, que é o quê? Após os 30 anos.
Então, tipicamente, os sintomas se desenvolvem no decorrer de dias ou semanas, e se não forem tratados, podem durar de 6 meses a 2 anos. Há 2 anos aqui, assim, é uma coisa positiva, tá? Pensando que deu tudo bem, as pessoas têm depressão, assim, transcorrer de anos. Então, passado esse período, a maioria dos pacientes retorna à vida normal, tá? Isso aqui é um dado tirado de pesquisa, né? Que após esse período de 6 meses ou 2 anos, né, as pessoas retornam à vida normal. No entanto, 25% das vezes a doença se torna crônica, que é o que eu falei. Isso vai junto com a pessoa para a vida da pessoa. Não termina nunca o tratamento de depressão. A pessoa morre tratando depressão, ela envelhece tratando depressão. Principalmente no Brasil, onde as pessoas têm mais acesso ao tratamento medicamentoso, né, do que a psicoterapia. Então, para a gente ter uma recuperação de uma situação de depressão, precisaria fazer psicoterapia e o acompanhamento medicamentoso, o que não é a realidade do Brasil. As pessoas conseguem, com muito sacrifício, consultar um médico e tomar uma medicação. Fazer uma psicoterapia, elas não conseguem fazer um bom trabalho psicoterapêutico, tá? Então, assim, se você não trata em psicoterapia, você nunca consegue ficar livre da medicação, certo? 100% certeza, professor, ou não? Certeza